Olá, boa noite. Voltamos com o nosso querido programa Conexão Reconvexo, esse espaço que é um espaço voltado para diálogo sobre os desafios vivenciados pela pessoa com deficiência, seu dia a dia, uma oportunidade de nós falarmos a respeito de direitos, a respeito de superações, a respeito de oportunidades e discutirmos a nossa sociedade. E pensando na pessoa com deficiência, nós não podemos deixar de falar especialmente das crianças e dos adolescentes com deficiência. Esse mês de maio, nós tivemos uma campanha nacional, que é a campanha Laranja, o Maio Laranja, que é um período onde ações governamentais e ações de grandes empresas e da sociedade e do terceiro setor se unem no propósito da luta no combate à exploração e o abuso sexual de crianças. E este ano nós temos um recorte muito especial que nos chamou a atenção, que foi voltado para a discussão ao silenciamento da criança e do adolescente com deficiência. Quem escuta essa pessoa, esse ser humano que está sendo abusado, que está sofrendo violências? E encerrando o mês de maio, nós temos a honra e a felicidade de ter conosco no canal a doutora Camila, advogada, que trabalha e atua, além de sua profissão como advogada, também no MIA, que é o Movimento da Infância e Adolescência. Falei correto, doutora? Correto. Boa Ah, então noite. tá bem. E temos também aqui o Celso, que é conselheiro tutelar, além de fazer parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Colorado, no Paraná. Então, essas duas pessoas estão aqui conosco para batermos um papo sobre essa situação. Fazemos aí uma avaliação muito breve, muito rápida, é apenas uma live, então não temos tempo para aprofundamento, mas será uma live muito intensa. Então, queremos aí uma avaliação de como foi esse mês de maio, de como é a aceitação dos meios de comunicação, do poder público, a atuação nas escolas, um panorama geral de como foi para vocês que atuam há tantos anos na defesa da criança e do adolescente, como foi esse mês de maio e essa campanha que leva o nome de Faça Bonito. Nós sonhamos com uma sociedade, saibam vocês dois, que estamos nos conhecendo há pouco tempo, que o nosso maior desejo é que essa sociedade brasileira faça bonito, porque nós temos vários e vários e vários motivos que nos envergonham, como a situação do capacitismo, a situação dos preconceitos, da exclusão. Eu estou aqui na tela e você que nos escuta e não pode nos enxergar, eu sou uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher que chegou a uma situação profissional de excelência por passar por grandes universidades, mas que passa com muita dificuldade, porque é um país que excluiu a minha raça, que excluiu o meu povo desde o primeiro momento que se colocou os pés nessa terra e ela foi invadida e nós fomos trazidos para cá. Sou uma mulher, temos duas mulheres aqui na tela, mulheres enfrentam também uma série de dificuldades por estarmos numa situação de um país extremamente machista, extremamente excludente. Então, esse enfrentamento que nós vamos fazendo dia a dia e chegar aqui hoje, podemos colocar a nossa voz, a nossa face numa live com duas pessoas que estudam isso, que trabalham isso, o preconceito na base mais frágil da sociedade, que é a criança, para nós é uma honra. Então, recebo o nosso abraço de todo o grupo, é um grupo maior. Hoje temos eu e o Pedro aqui na tela, mas recebam o nosso abraço e nossa gratidão. Vou passar a fala para o Pedro. Inclusive, Pedro, a primeira pergunta, faça as honras, por favor. Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valéria. Boa noite aos nossos convidados, Camila, Celso. Prazer incrível para nós aqui ter vocês aqui, uma honra. Com certeza vai ser muito rico discutir esse assunto, um assunto delicado, né, mas que precisa ser falado, né? Tem pessoas que às vezes evitam porque podem achar que é pesado, mas acho que não é a melhor estratégia, né? A melhor estratégia é tratar do assunto, porque só assim a gente consegue entender o que a gente precisa melhorar, onde a gente precisa melhorar, e é muita coisa que a gente precisa melhorar, né? E encontrar soluções para resolver esse problema que é tão grave, que deixa marcas na vida das pessoas, né? A situação do abuso contra a criança e do adolescente já é gravíssima, e quando a gente fala de abuso contra a criança e adolescente com deficiência, é muito pior, porque a gente está falando de um grupo que é mais vulnerável ainda, que às vezes, dependendo da deficiência, sequer tem condições de reagir
né, sequer tem condições de reclamar, de apontar o que está acontecendo, e aí os pais e professores e quem está perto tem que saber entender o que está acontecendo com a criança, né? Aí a gente fala até dos sinais, né? Aqueles sinais que a criança manifesta de que está sendo vítima de algo. Então a gente tem muita coisa para conversar, vai ser um prazer falar com vocês aqui, e vamos então ouvir agora os nossos convidados aí, né? Que deem as suas saudações aí para a gente, por favor. Camila, vai lá, Camila, primeiro, por favor. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui representando o MIA. Convite muito pertinente de vocês, né? Conheci o trabalho agora faz poucos dias, mas achei uma causa muito justa também. Quero hoje falar um pouquinho para vocês do MIA, quanto às nossos atos também, né? Nós fizemos um evento na semana passada aqui em Maringá, conseguimos um número grande de participantes. E é isso, depois vamos falando aí um pouquinho mais. Passo agora para o Celso se apresentar. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Celso, sou conselheiro tutelar aqui de Colorado, Paraná. Tive o convite do Pedro através da Cris, do Mia. Então, assim, a palavra nós é muito forte, né? Parabéns, Valéria, pelas suas colocações, pertinente o que você fala. Nós vivemos num país muito complicado, muito difícil, né, em relação a políticas públicas. Então, assim, também me apresento dessa forma que você fez. Sou um homem branco, meio gordinho, meio careca. Sou pai de um lindo menino autista, tenho mais 2 filhos, o Gustavo e a Vitória, Gisele, minha esposa, que me proporcionou tudo isso. E hoje estou como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em Colorado, onde que tem uma gama de pessoas extraordinárias que pensam junto e executam juntos, né? Então estamos aqui junto para tentar conversar, bater aquele papo bem bacana sobre essa questão do Maio Laranja, uma questão muito complexa de se mexer por se tratar de família, né? Caso a caso, casos complicados, porque quando mexe com criança e adolescente já é complexo, então com questão de deficiência realmente é mais complexo ainda. Perfeito. Vou chamar para a nossa conversa o Alexandre Brau, que é membro da nossa equipe, está lá no Pará, conseguiu aqui, estabilizou a internet dele, ele entrou. Sua saudação, Alexandre, que nós já estamos com a live em andamento. Boa noite, querido, bem-vindo. Boa noite, pessoal, um prazer estar com vocês aqui, e o mais importante é o aprendizado que vocês vão passar para a gente, para o nosso público. Só agradeço a presença de vocês. É isso aí. A Valéria tá mudo? Agora sim? Agora estamos te ouvindo, sim. Voltou? Como nasce o Maio Laranja? Como começou a campanha, né? Isso, como nasce o Maio Laranja? Como surge a ideia de fazer essa campanha? Sei que 18 de maio é a marca do dia, né? O Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual, por conta do caso da Araceli, em 73, né? Antes de eu nascer, uma barbaridade absurda que foi feita com uma criança de 8 anos, que foi sequestrada, violentada, teve o seu corpo barbarizado, e segundo informações, parece que até hoje os agressores e os criminosos estão impunes, principalmente por fazer parte de uma família muito rica na região, que foi silenciando testemunhas, silenciando investigadores. É um caso extremamente, parece coisa de série, de filme, não parece vida real, na nossa casa, né, no nosso país, assim, né, uma violência que aconteceu na época da ditadura. Isso favoreceu muito o silenciamento da imprensa e da mobilização da opinião pública, né, isso nos remonta também, nos remonta aí a percepção de como ter liberdade para se expressar também pode fazer diferença para que a justiça seja alcançada. Mas com esse ponto, né, que é o dia. E aí vem uma política pública através de uma campanha, através de um programa, que é o Maio Laranja. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouco da história dessa campanha, para que as pessoas pudessem se inteirar um pouco mais e perceber, inclusive, a importância de ter algo sistematizado para uma conscientização ser alcançada no país. Camila?
Pode iniciar, Celso. Bom, como outras campanhas, né, o Maio vem fomentar a questão da violência, né, sexual que envolvem crianças e adolescentes, né? É um mês de conscientização que faz com que as pessoas elas se fortaleçam para fazer essa denúncia, né? No Brasil nós temos diversos casos, né, que chocam, se você for analisar, pela complexidade de todos eles. Então o Maio vem para fomentar a questão da denúncia. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.431, da escuta especializada, ela é de 2017. E aí ela vem dizer o quê? Realmente sobre isso. A escuta especializada ela é aquele processo de entrevista, né? De colher dados, saber o que aconteceu com a vítima, né? Criança e adolescente, no caso. E esse processo de entrevista ele tem que ser fomentado dentro da rede de proteção. Claro que cada município, com a sua particularidade, tem que montar essa rede de proteção. Nossa, mas rede de proteção, o que é isso? É o conjunto das políticas. CRAS, CREAS, conselhos tutelares, saúde, educação. Para quê? Nessa rede vai se discutir casos, né? Então, essa lei da escuta especializada, ela veio com alguns parâmetros para quê? Para que a criança vítima ou adolescente de violência, ela não precisa ser sempre revitimizada. Sempre contar a mesma história para todo mundo, porque o que acontece? Veja bem, e aí, por que se acontece muito no Maio? Não é que nós temos só o Maio para fazer denúncia, longe disso, a denúncia ela tem que ser constante, a conscientização tem que ser corriqueira, cotidiana. O cidadão, a comunidade, ele tem que entender que diante de uma situação que ele vê, ouve, enfim, ele tem que denunciar. É uma criança, é um adolescente, é vítima de violência, ainda mais sexual. Então, essa escuta especializada ela é feita por um profissional capacitado, não é qualquer um, né? A pessoa ela vai ter que ser lá da área da saúde, da educação, da assistência social, ela vai ser capacitada para fazer esse processo de entrevista, que não é, veja bem, deixando bem claro, não é um processo para colher provas, não é para prender ninguém, é para proteger a vítima da revitimização. E esse é o processo da escuta especializada. A revelação espontânea. Gente, o que é revelação espontânea? E aí é onde o Maio entra muito. Quando a gente vai fazer palestra, ou a gente faz capacitação nos ambientes, você acaba fomentando o cérebro das crianças e adolescentes. Então, eles podem, nesse tipo de palestra, nesse tipo de conscientização, ter a segurança de contar para alguém o que aconteceu para eles. E aí você está lá, você, cidadão comum, num canto, de repente chega uma criança ou adolescente e você fala, olha, aconteceu um negócio muito chato comigo e eu queria expor. O que você vai fazer com essa informação? Como que você vai agir? Qual que é os canais que você vai procurar? É isso que a gente veio conversar aqui hoje. Recebi uma informação. E agora, gente? Como que é o protocolo de atendimento? O que eu vou fazer com ela? Né? Vou proteger a criança? Ou eu vou julgar a criança ou adolescente? Vou falar, mas será que é verdade? Que a gente tem aquela questão do pré-julgamento, né? Ah, mas fulano, ciclano, nossa, o cara ou a mulher, nossa, povo tão gente boa. Será que tá coisa de isso? criança, né? Sei lá, né? Da onde ela tirou essa história? Né? Então, assim, a gente não pode trabalhar, nós, enquanto profissionais que lidam com criança e adolescente, a gente não pode trabalhar com si. A criança e adolescente, a margem é muito pequena para a questão de inventar uma coisa tão séria como essa. Então, a gente tem que proteger. Recebemos alguma informação? Procura conselho tutelar. A gente sabe que é duro fazer a denúncia porque muitas pessoas não querem se envolver no caso, porque chama a atenção, choca a comunidade, o povo, mas a hora que mexe, que você que tem que tomar a frente, essa é a nossa missão aqui hoje, de fomentar que as pessoas tenham coragem de enfrentar o problema, ter coragem de fazer a denúncia nos órgãos para que essa criança e adolescente saia desse sofrimento que é uma violência sexual. Perfeito, Celso. Celso, chegou aqui a nossa querida Fernanda Lloyd também. Hoje os internets nos causaram uma série de surpresas. Mas ela conseguiu acessar. Fernanda, seja bem-vinda. Nós já estamos conseguindo visualizar você.
Só dá uma saudação rapidinho para a gente observar o seu áudio. Tá, joia. Então, boa noite, pessoal. Estou acompanhando aqui pelo YouTube. Tá maravilhosa a live. Esse bate-papo é de extrema importância. Então, podem seguir o papo. Muito obrigada. Obrigada, querida. Bem-vinda. E eu queria, antes de passar para a doutora, dizer uma frase que eu ouvi recentemente, uma das milhares de palestras que aconteceram, centenas e milhares de palestras que aconteceram no Brasil. Uma pessoa disse: quem não denuncia também violenta. E é com essa frase que eu passo a fala para a doutora Camila. Por favor, comente a frase, comente as nossas perguntas de como começa aí o Maio Laranja, né? Principalmente para o MIA, qual o envolvimento do MIA em todo esse programa e qual a sua percepção de como foi o maio esse ano, em relação ao ano passado, por exemplo, recém saindo de uma pandemia, né? Esse é o segundo ano após uma pandemia. Essa frase a gente pode falar sobre omissão, né? Omissão de cuidado, dever de cuidado, né? Que a gente tem com as nossas crianças, com os adolescentes. O intuito do MIA na conscientização é realmente levar a informação de uma forma que a gente possa aumentar a proteção das nossas crianças e adolescentes, né? Nós fizemos um evento, uma roda de conversa enriquecedora aqui na cidade quanto a isso, com o intuito de conscientizar, sempre também com campanhas no Instagram. No Instagram a gente foi postando bastante durante esse mês. Conseguimos atingir um público grande, assim, no nosso evento. E esse é o intuito mesmo, que a gente leve a informação para a sociedade se conscientize e que a gente deixe essa cultura, acho que eu posso dizer, não sei se fica muito pesado, de omissão, de negligência, talvez, né? A gente fala aqui. Vou fazer um adendo. Esse pacto com o silêncio, né? Que faz muito parte da nossa sociedade. Sim. Fala, Fernanda. Então, e eu acredito também, a doutora e o Celso vão poder dizer melhor, a questão também de certos comportamentos serem naturalizados, né? Além da omissão, tem pessoas que não se dão conta de que aquilo é um abuso, ou ficam na dúvida, e aí eu denuncio, eu não denuncio, para quem eu denuncio, né? E se eu falo com uma professora, como é que ela vai falar, como é que não vai? Se ela mora no bairro, é arriscado para ela também, né? E assim, comportamentos, né? Dormir junto, né? Isso pode ser uma espécie de abuso, é uma forma de sexualizar a criança, dormir com adolescentes, um tio, um parente, né? E a gente sabe que pode acontecer isso. E assim, centenas de outros comportamentos, né? Então, acho que essa conscientização também é muito importante. Sim. Não sei se as pessoas têm essa consciência, doutora, desse tipo de abuso. Eu acho que em alguns certos níveis, até não, né? Foi o que a gente estava discutindo um pouco antes de entrar aqui no ao vivo, que tem muito essa cultura. A gente conta também com uma cultura de descrença das pessoas no sistema, no judiciário, às vezes no próprio conselho tutelar, né? O Celso pode falar um pouco mais sobre isso. A gente passa por essa cultura de descrença, né? O que acaba descredibilizando um pouco. Sensação de impunidade, né? Na realidade, a gente tem que ter a visão um pouquinho mais ampla, que às vezes a gente fala de abuso e a gente acha que o abuso, a violência é o fato, a questão em si, o fato em si. Não é. Temos diversas formas de abuso. Um desafio muito grande mesmo é a internet hoje, né? O agressor, ele pega e mostra um vídeo para uma criança, para um adolescente, é um abuso. A criança que vê um ato sexual, tanto dos adultos, é um abuso. Então, assim, a gente tem que ter o desafio é grande devido a isso. E em relação ao profissional, a gente sabe que é muito complexo devido a esse senso também de impunidade. A gente sabe que é muito difícil, né? Porque se demora, a justiça ela demora, né? Tem várias fases até produção de prova, família ser assistida pelas políticas públicas, e isso que gera impunidade, a demora. E aí a pessoa ela sempre vai ter o pé atrás de denunciar devido a isso. Mas eu vou denunciar, não vai dar nada. Eu vou denunciar e aí eu que vou ficar errado da história. Porque tem muitas vezes isso, né? As pessoas elas têm a mania de querer transformar a vítima no agressor, né? Mas a criança, a adolescente, ela foi vítima porque ela quis.
É a mesma coisa dizer você assediar uma mulher devido à roupa dela. É um pensamento muito louco. As pessoas, elas perdem o senso, né? Não, a vítima ela tem que ser tratada como vítima. Uma inversão total, né? Exatamente. Você não pode inverter os valores. Né? Mais ou menos é nessa linha. Sabe uma coisa interessante que eu vi numa campanha esse ano, esse mês? Criança que apanha não fala, criança que apanha não conta, uma coisa desse tipo, de que se os pais têm um comportamento violento com aquela criança, um tanto de descrença quanto de violência mesmo, tem menos chances dela contar para os pais se estiver sofrendo algum abuso. Né? E não sei, vocês podem me dizer a respeito disso. E uma fala muito interessante de um pai que eu ouvi ontem, né? Em uma roda de amigos, ele estava falando para o filho dele, que ele explica assim, o que está na internet não vai sair de lá, dificilmente vai sair de lá. Então, qualquer coisa que seja constrangedora, você não permita jamais que te filmem, que te fotografem, e tudo aquilo que for em segredo não é legal. O que você não puder contar para o papai, para a mamãe, não é legal. Pensando nessa linha... Eu tenho como comentar esse assunto, porque é um assunto muito pertinente. E pensando nessa linha, eu deixo uma pergunta aqui para a doutora Camila e para o Celso. Nesse aspecto, a educação sexual nas escolas poderia contribuir para o alerta a essas crianças que estão vivendo abuso? Porque se uma pessoa vive o abuso desde pequena, ela não sabe o que é não abuso. Então, ela não tem parâmetro para perceber que isso é abuso, isso não é carinho, isso é afeto, isso é abuso. Né? Só viveu aquilo, né? Só viveu aquilo. Naturaliza, né? Naturaliza, é o mundo que ela vive, né? Mas se ela tem na escola um apoio de uma educação sexual qualificada, isso poderia auxiliar com que ela se defendesse? Olha, eu acredito que sim. O porquê? Quando a gente capacita a pessoa, é para ela conseguir identificar um problema lá na frente, partindo disso. Se você coloca na rotina da criança ou do adolescente o que é certo, o que é errado, lá na frente ela vai conseguir identificar. Claro, gente, que é caso a caso, né? Cada caso é um caso, mas lá na escola, por ser um local que ela frequenta muito, passa muito tempo, é lá que talvez seja detectada essas situações. E se lá, veja bem, dividindo, né, os períodos, o que ela dorme, o que ela fica em casa e na escola, então lá na escola seria o ideal para criar esse tipo de estudo, né, para que ela consiga se defender. Se defender no sentido, não questão de agressão, essas coisas, não. Se defender no sentido de ter confiança em falar para alguém, em dizer para alguém o que ela está sofrendo. Então, cria-se aquela rotina, ó, isso pode, isso não pode. A partir que tiver algo fora da curva, automaticamente ela vai para alguém, né? Ela vai conseguir colocar para fora esse sentimento, sim. Eu acho interessante também a gente abordar o assunto, um pouco do que a gente vinha conversando nos bastidores aqui, que as políticas públicas para proteger a criança e o adolescente do abuso, inclusive a criança e o adolescente com deficiência, elas têm que ser mais amplas, né? Não dá para pensar só na criança e no adolescente, tem que pensar no núcleo familiar como um todo, né? Porque a gente sabe que existe essa cultura, infelizmente, de que às vezes um dos genitores, ali, um dos pais, é abusador, e o outro omite para manter o casamento, omite por uma questão de renda, por uma questão financeira. Então, acho que para a gente poder avançar nisso, a política pública tem que pensar também em educar os próprios pais, né? Por exemplo, a questão de trabalhar a independência das mulheres, né? Que não, para que elas não acreditem que elas têm que ficar dependente de um marido que de repente é abusador com o filho, ou o oposto, né? O homem ficar dependente de uma mulher que é abusadora, pode acontecer as duas coisas, né? Então, assim, as políticas públicas em relação a isso, elas têm que ser abrangentes, né? Ela tem que olhar para um todo, não somente para a criança. Para conseguir chegar na proteção da criança, tem que se proteger mais do que ela, né? Sim, é onde a gente fala que é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente precisa de grão em grão ali para conseguir proteger. É o que a gente falou da omissão que vem aí de uma descrença.
uma descrença no sistema, um medo, uma questão cultural, a gente entra em machismo e outras coisas, né? Que acabam fazendo com que as famílias se fechem ali. Às vezes a mãe acaba omitindo, sendo omissa, porque tem esse medo mesmo. As pessoas têm um pouco de descrença de que a tutela que ela vai conseguir, o afastamento do lar que ela vai conseguir vai ser efetivo. Então a gente fala aí de uma atuação estatal, talvez até naquela questão da conscientização durante todo o ano e conscientizando outras partes, né? Sim, sim. Verdade. Extremamente necessário. Verdade. E a gente falou muito aqui da família, né? Agora eu gostaria que a gente conseguisse pensar e chamar a atenção de quem nos acompanha a live dessa família estendida, os parentes, as visitas na casa, os amigos da família. 73% foi um dos dados que eu tive acesso esses dias procurando aí na montagem dessa live com os meninos e a Fernanda, é que 73% é demonstrado que é dentro de casa, é com um agressor muito próximo, é alguém de confiança, e os das demais porcentagens são variáveis, tem vários fatores que pode a criança estar exposta a uma violência, inclusive a própria internet, que é uma janela aberta para o mundo, né? Mas pensando aí nessa proteção para essa criança com relação às visitas, ao frequentador da casa, qual dica vocês poderiam compartilhar conosco, né? E o quanto os pais deveriam estar preparados para enxergar, para perceber aquilo que eles não querem enxergar e não querem perceber? Bom, eu acredito que a gente tem que partir da premissa da confiança na criança. A gente não pode imaginar que a criança ou adolescente vá inventar algo tão estranho, tão nojento como uma situação de abuso. Ponto. Penso dessa forma. Segundo, você tem que prestar muita atenção no gestual da criança. Independente da criança, da idade, ela vai ter uma aversão à pessoa. Então, isso você vai ter que ser atento a cada vez que tiver. É claro, gente, que a gente não está aqui para julgar situações de parente, essas coisas, não, vamos com calma. Mas todo comportamento, quando não é só criança, acredito que seja qualquer indivíduo, aquela pessoa te faz mal, automaticamente, quando ela se aproxima de você tem aquele gestual de proteção. Dificilmente não vai ter, a criança ou adolescente não vai ter algum tipo de comportamento muito inadequado próximo de alguém que faz mal a ela. Isso é emoção, isso é sentimento, né? Por que, de repente, essas estatísticas são tão altas com pessoas próximas? Devido à confiança. Porque é uma pessoa que está próxima da família. É uma pessoa que vive no mesmo ambiente. É uma pessoa que está em todos os locais que a criança está. E, de repente, quando tem essa maldade, já está pensando, planejando de fazer algo, é aquela situação de sempre estar agradando, sempre estar presente, sempre estar fazendo aquele troco a troco, entendeu? Oferecendo algo para ter mais confiança para lá na frente conseguir algo, e depois acaba, muitas das vezes, acontecendo da questão que a criança, depois do ato feito, as ameaças. Se você me denunciar, eu vou fazer mal à sua família. Se você me fazer mal, eu vou fazer mal à sua mãe, seu pai, seu irmão. Eu vou acabar com tudo. Então a criança, ela se omite, se fecha. Leva uma dor pro resto da vida até que ela consiga confiar em alguém ou a própria família desconfiar de algo e tentar proteger a criança. Então é por isso que, às vezes, a gente tem que ficar muito atento, primeiro, com quem a gente coloca dentro de casa, os ambientes que a gente circula e são circulados dentro de casa, e ficar atento ao comportamento da criança. E as consequências emocionais são gravíssimas, né? Celso, Camila, vocês podem relatar um pouquinho para a gente disso, mas a gente ouve falar, inclusive no evento que teve recentemente aqui em Maringá, foi comentado isso, a gente pode trazer isso para cá também. A criança que é vítima disso, ela não é que a gente vai dizer que não é possível que ela se cure emocionalmente, mas ela vai ter que ser muito bem trabalhada
para lidar com aquela situação, né, para ressignificar aquela situação e conseguir seguir a vida dela sem sentir vergonha, né, sem sentir medo, traumas, né? Isso é uma coisa extremamente complicada, né? Vocês devem ter, talvez, relatos aí para contar a respeito disso, né? Sim, se a gente partir também, de novo, do que são pessoas próximas, que normalmente acabam fazendo isso, você lidar com a decepção. Porque você confia na pessoa a vida inteira, a pessoa é de casa e a pessoa tem coragem de fazer isso com você, é um trauma que você dificilmente vai superar. Claro que existem, né, as terapias, tratamentos, tudo, mas é um trauma, é uma marca. Só o tempo, né, e com a política pública correta, né, para se tratar a família e o caso. Sim. É extremamente pesado, né? E um ponto que eu gostaria também de perguntar, assim, focando também na questão da criança e adolescente com deficiência, tem relatos, é possível, assim, mencionar, de repente, quais deficiências que ocorrem com maior frequência, quais crianças e adolescentes com deficiências que estão mais expostos? Tem algum caso que chega mais, que vocês conhecem mais, e falam, olha, nesse tipo de deficiência é mais frequente. Acontece isso? Dá para te fazer algo que chama mais atenção? Algum tipo de deficiência que chama atenção? Olha, o que a gente dá para fazer é ficar muito temeroso com a situação. Essa lei que eu disse para vocês, da escuta especializada, ela não tem previsão na lei para a questão que abrange a deficiência. Veja bem, claro que isso já está sendo tramitado, já está sendo discutido, mas a pessoa com deficiência hoje ela não é assistida dentro dessa lei. Por quê? Por falta de profissionais. Suponhamos lá um autista, igual eu sou pai autista, né, do meu menino, tal, Guilherme, de 12 anos, ele é severo não verbal. Então, a escuta especializada, praticamente, para ele, não vai fazer efeito nenhum. Teríamos que ter o quê? Métodos alternativos de comunicação. Mas, para isso, precisamos de profissionais formados e precisamos também que a pessoa que é a vítima também seja treinada sobre isso. Então, é uma situação muito complicada de discussão, de questão de realmente sentar com todo mundo e partir de política pública para a pessoa com deficiência vítima de violência. Porque... Para ter efetividade, né? Exatamente. Tem que constar em lei que os profissionais têm que ser capacitados em Libras, em Braille. Suponhamos que tem uma pessoa com deficiência visual e que ela tenha uma deficiência também intelectual, mental, enfim. Como nós vamos fazer? Então temos duas situações. Ou não existe essa pessoa vítima, que para mim, descartado. Existe sim as vítimas, né? Ou não está sendo fomentada essa situação. Porque a gente partindo do último estudo lá que foi feito nos Estados Unidos. Quando meu menino nasceu, a prevalência para o autismo era de 1 para 110. Hoje é 1 para 36. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Se a prevalência é 1 para 36, nós temos muitos autistas, certo? E a funcionalidade deles? Eles são treinados, capacitados para ser funcionais? Funcionais no sentido assim, de sentir uma emoção, de certo ou errado, se alguém está fazendo algo de maldade com eles, e como detectar isso? É a situação que a gente tem que discutir ferrenhamente, porque uma coisa é uma criança, um adolescente atípico que conhece, tem os seus sentimentos e consegue expressar quem está fazendo algo de errado com ele. Outra coisa é a pessoa com deficiência. E isso colocando todas as deficiências, síndrome de Down, né, questão de surdo, de cegos, de todas as deficiências. Esse público hoje não é assistido. Pode ter alguma discussão lá no Congresso, que já deve estar se fomentando, porque é um público que está se estendendo cada dia mais. E hoje nós não temos a política específica para crianças e adolescentes vítimas de violência. Temos alguns parâmetros que os profissionais têm que ser capacitados, mas assim, colocando na rede de proteção do município de vocês aí. Se vocês fizerem uma pesquisa a fundo, tentem encontrar profissionais capacitados em Libras, em Braille, método ABA, método PEX,
questão de comunicação alternativa para ele detectar algum tipo de violência, para ver se vocês vão conseguir detectar algum profissional capacitado dessa forma? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Bem poucos. Quase nulos, se você for fazer em proporcional. Além de que a quantidade dos profissionais também, né? Totalmente fora do que deveria ser. Existem muito menos profissionais no estado do que deveria. Exatamente. Então, a discussão do abuso para criança e adolescente já é uma discussão ampla. Agora, partindo para PCDs, aí ela fica infinita. E aí, novamente, a gente fala em necessidade de aprimoramento, então, das políticas públicas, né? A ampliação delas, né? Além de ampliar para a família, que é o que a gente já comentou antes aqui, ampliar para, assim, criar formas, né, mecanismos de que a própria criança e adolescente com deficiência saibam, de alguma maneira, expressar aquilo. Não é simples, porque cada deficiência tem a sua peculiaridade, né? Então, é realmente um tema complexo, mas não é porque é complexo que ele, obviamente, não pode deixar de ser trabalhado. Precisa ser trabalhado, né? O Estado precisa pensar em maneiras de que aquela criança e adolescente saibam se defender, saibam indicar e saibam perceber, tá? Acho que é o primeiro passo, perceber que algo está acontecendo que não é correto, né? Que algo ali, que aquela situação ali faz mal para ela, né? E o envolvimento da comunidade escolar, como vocês percebem isso na região que vocês atuam, diante das campanhas e diante das próprias denúncias, né? Você está num conselho tutelar que tem algumas escolas na região. Você percebe essa interação mais facilitada nesse segundo mandato, né? Você está no segundo mandato como conselheiro, eleito novamente. Você percebe que essa interação, essas pontes entre a comunidade escolar e o Conselho Tutelar, elas estão mais solidificadas, estão mais firmes e mais fáceis de serem atravessadas? Sim, é um processo lento, mas a capacitação do profissional, para que o profissional consiga detectar esse tipo de situação, ela tem que ser não só no maio, né? É o que a gente sempre vem falando. O maio, ele é simbólico, ele é um mês que a gente vai fomentar mais, vai ter mais gama de palestras, de capacitações, mas a gente tem que fomentar diário, semanal, mensal. A gente tem que sentar e conversar com os profissionais. Os profissionais também, às vezes a gente fala muito de capacitação, mas não é fácil também trabalhar nessa área. Vai no que a Fernanda falou também. É muito difícil você ser profissional da educação, muito difícil você ser um profissional da área da saúde, com toda essa demanda. Então é muito complexo. Então, assim, a gente tem esses avanços com essas questões realmente de sentar com a rede de proteção, fomentar, conversar, dizer como é que funciona, quando recebe uma denúncia, quando recebe uma informação, como agir. Quando você consegue fazer com que a pessoa confie no que você está falando, automaticamente ela vai ter, né, aquela sensação de proteção e vai acabar exercendo com mais maestria a sua profissão, né? Nada melhor que isso, você se sentir seguro para poder trabalhar. Então é um desafio muito grande, mas eu acredito que só realmente sentando, saindo um pouquinho das atribuições, que eu não gosto da palavra atribuição a gente fica muito engessado. Eu prefiro que a gente tenha empatia, que a gente corra atrás, que a gente fomente informação e a gente não parar, não pode parar. O maio, igual, teve o Abril Azul, né, que é o abril do dia 2 de abril, é o mês de conscientização do autista, né? Não, o meu filho é autista todos os meses. Eu tenho que conscientizar as pessoas todos os dias, né? Então o maio não pode ser diferente. É claro que tem um mês simbólico, mas a gente tem que fomentar, principalmente com os profissionais, que é onde que tem um problema sério, por questões de denúncia, questões de realmente ter, né, esse medo, sensação de injustiça, infelizmente, né? Então, assim, tem que vir de todos os poderes, né? Judiciário, Legislativo, Ministério Público, é um conjunto de situações que todo mundo tem que sair um pouquinho da atribuição e fazer um pouquinho mais. Porque, assim, o ser humano, ele é pego por exemplo. Quando tem um exemplo lá, e o camarada ele fica meio assim, nossa, aconteceu lá, então se eu fazer, meu amigo, vai sobrar para mim. Então alguém tem que servir de exemplo, infelizmente,
para que se fomente mais e para que a luta seja lutada. Isso que o Celso está falando, eu acho que vai muito ao encontro de uma coisa que a gente comenta aqui no canal, já comentamos outras vezes, que é a questão de que as deficiências físicas fazem parte da vida, vão fazer parte, acontecem, né? A gente tem números aí que variam dependendo de qual seja a fonte que a gente for utilizar, mas em geral os números dão conta de que tem um percentual de mais de 20% da população com algum tipo de deficiência, então não dá para ficar alheio a isso, né? A gente precisa pensar no público PCD em diversos sentidos, e inclusive nesse que a gente está discutindo aqui hoje, né? Em como proteger o público PCD, especialmente infantil e juvenil, ali adolescente, desse tipo de conduta aí que é tão grave, que é perverso, que deixa sequelas, às vezes, emocionais por um longo período, se não pela vida inteira, infelizmente, né? Então, assim, a gente volta a falar que a questão PCD, o direito PCD, precisa ser melhor trabalhado, né, no Brasil, e não, acredito que não só no Brasil, mas na nossa realidade aqui, né? A gente precisa perceber, faz parte da vida, tá aí, não dá para fugir, né? Acontece, a deficiência faz parte, é um processo da vida, então vamos trabalhar para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, né? Sim, porque se a gente for analisar questão de tecnologia, a gente tem vários avanços em relação à tecnologia, mas a gente fica engessado que as pessoas parecem que só querem usar a tecnologia para a questão pedagógica. E assim, eu tiro por mim e pela minha esposa que o nosso filho, por ter 12 anos, a parte questão pedagógica, se ele vai saber ler, se ele vai saber escrever, se ele vai fazer uma conta de matemática, é claro que a gente se preocupa, mas a nossa preocupação maior é dele sentir emoções. Para ele falar para mim, dizer para mim da maneira dele uma comunicação alternativa, quem está fazendo bem, quem está fazendo mal para ele. É isso que eu quero. Né? Então a gente fica engessado nisso. O método ABA, não, é bacana, mas é só para estudar. O método PEX, que é o método das plaquinhas. Né? Ele me dá uma plaquinha que para ele comer, me dá uma plaquinha para ele tomar banho. Tem o Braille, mas você vê, a questão assim é só para a questão pedagógica ou emprego, pedagógico ou emprego, pedagógico ou emprego, mas ninguém pensa de usar essas tecnologias para realmente trazer para essa questão de violência em todos os segmentos de violência. Esse seria o ideal. A tecnologia está aí. Então a gente tem que treinar, fazer as pessoas se capacitarem cada vez mais para serem, né, conseguir detectar esse mal na pessoa PCD. Parece que a preocupação da tecnologia, por enquanto, ainda está naquilo que é mais básico, né? Pelo que você está falando, né, Celso? Só naquilo que é básico. Se comunicar, ou saber o mínimo para trabalhar, que é importante, claro. Mas e além disso, né? A pessoa só vai trabalhar e se comunicar, e a vida social, e a qualidade de vida, e os relacionamentos, né? E a prevenção aos abusos que a gente está falando aqui, né? Isso tudo tem que expandir, né? Tem que expandir, a tecnologia tem que ir para esse lado também. Precisa, né? Exatamente, é isso daí. Eu acho que eu estou com um problema no áudio aqui. E o que vocês veem, né, doutora Camila, Celso, como avanços nesse sentido? Vocês veem algum avanço dos poderes públicos, né, campanhas das câmaras, das assembleias, né, as próprias associações? Porque se for atrás, por lei, os órgãos de imprensa eles têm que dar uma porcentagem do seu tempo para ações sociais, né? Como vocês veem esse tipo de avanço? Existe algum avanço no país? Avanços regionais, estaduais? Olha, aqui no meu município a gente fomenta muito com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, ainda nós não temos dotação orçamentária, porque quando a gente fala em política sem recurso, Valéria vai saber muito bem disso, né, Valéria? Política pública sem recurso, não existe política pública. E aí, com essa questão do conselho, aqui no Paraná, acredito que não tenha dotação orçamentária ainda, não veio recurso. Então, os prefeitos acabam tipo assim, né? Mas esse conselho aí, municipal da pessoa com deficiência, para que eu vou instituir ele? Não tem recurso, não é igual um CMDCA, não é igual um conselho do idoso ou um conselho da assistência social que vem recurso, né, para fomentar as políticas. Mas aqui a gente pegou uma gama de pessoas e o bacana do conselho municipal, por ele ser paritário, as demandas estão lá nas famílias, né, que a gente fala sempre de família.
Então, as demandas vindo das famílias, a gente levanta uma demanda e conversa lá com o executivo. A gente vai tentando fazer o nosso papel aqui no município. Qual que é os avanços que a gente teve aqui? Cordão do Girassol, que ele foi agora já sancionado, né? E aqui ele já vai começar a ser distribuído. A gente só vai acertar para saber da onde vai sair o recurso, mas vai começar a ser distribuído. O cadastro da pessoa municipal com deficiência, que você tem que levantar a demanda para você pleitear recurso. Então, esse cadastro municipal, ele é importante para saber quantas pessoas deficiente visual, deficiente físico, autista, né, síndrome de Down, para saber, para você pleitear alguma coisa. Aqui conseguimos algumas placas de estacionamento, parece coisa básica, mas aqui a gente fez um diagnóstico lá e fez uns 20 pontos na cidade para colocar aquelas placas de estacionamento. Uhum. Aqui não se tinha. Então foi através do Conselho Municipal que acabou se fomentando isso. Aí nós temos a Lei Berenice Piana, que é aquela lei que tem que ter o PAE dentro de sala de aula. Aqui a gente detectou também, já estamos em conversa com a Secretaria de Educação, né? Então, assim, esses avanços que são necessários. E aí, quando você vê os municípios se mexendo, aqui no Paraná eles já estão querendo lá, já estão em conversa sobre o Código do Autista. Só que também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a gente não pode classificar a deficiência. O autismo, ele não é mais importante que a deficiência visual. Não, ele é uma deficiência, ponto. Né? Não existe classificação de deficiência. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter uma visão mais ampla quando a gente fala em deficiência, porque é um campo muito extenso de conversa. Né? E trazendo para a questão da violência sexual, é onde que a gente vem fomentando, a gente conversa muito com assessores de deputado, deixando aqui um abraço à Cláudia, que é assessora do deputado Tercílio Turini, que é parceira do MIA, também ao Marcelo, que é assessor do Evandro Araújo. O Evandro Araújo aqui é um deputado que tem a bandeira, né? Acredito que vocês conheçam a bandeira do autismo. Também o professor Luciano, que esteve lá conosco nesse evento que teve na OAB, um cara que dá uma visão muito ampla, muito bacana. Então, assim, as coisas elas vão se fomentando, mas é o tal do tempo que não temos, né? A gente quer para ontem, mas vai se caminhando, vai tendo as conferências, então a gente vai fazendo um trabalhinho de formiga nos municípios. Eu acredito que é assim que os avanços vão acontecendo. Pensando aí numa junção do ECA com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como vocês percebem essa comunicação, essa interação desses dois estatutos extremamente importantíssimo, né? O ECA para criança e adolescente, a pessoa com deficiência, para a pessoa com deficiência, se a pessoa com deficiência um dia for uma criança, né? Então, quanto esse estatuto da pessoa com deficiência, ele pode ser unido, ser transformado aí numa energia, numa potência para poder favorecer políticas públicas, orçamentos, discussão qualificada, responsabilização do poder público, responsabilização das famílias, né, da comunidade escolar, porque toda criança é nossa criança. Não tem a criança da rua de cima, da rua de baixo, do vizinho, é nossa criança, é a nossa criança, é a nossa nação, é o nosso país. É a responsabilidade do Estado, né, cuidar delas. A responsabilidade é do Estado, ela deveria ser prioridade, né? Está na Constituição a priorização na figura da criança, a proteção dessa criança. Então, pensar em dois documentos tão importantes e que são derivados de muita luta, né? O ECA vem com muita luta, com uma carga muito pesada de determinação das pessoas voltadas para a educação e para olhar a criança e o adolescente, e a pessoa com deficiência também, outra luta gigantesca, inclusive de cunho internacional, que quando chega no Brasil, elas parecem que andam paralelamente, mas eu queria saber como que elas encontram, quando elas encontram, e se não encontrou ainda, o que a gente poderia fazer para ajudar que esse encontro acontecesse. Olha, vou te dar um exemplo básico das duas leis, né, no caso, Berenice Piana e o ECA. O que o ECA diz? Que a criança e adolescente é prioridade absoluta, certo? A lei Berenice Piana diz que todo o autista ele tem direito a um profissional especializado dentro de sala de aula. Façam uma pesquisa de vocês, isso é lei, tem que ser cumprida, certo? Façam uma pesquisa, vê quantos municípios tem. Então, assim, nós temos as leis. É questão de executar.
mas sem recurso fica muito complexo de fazer. E assim, de repente nos grandes centros, né, cidades um pouco maiores, tudo bem, principalmente do sul, que eu acho que acredito que corra um pouquinho mais de recurso, acredito que algumas cidades consigam, mas a lei é federal, mas se você for fazer uma pesquisa a fundo, a lei tem, ela só não é cumprida. A gente tem leis muito boas, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei excelente, o ECA também é outra lei excelente, mas como o Celso disse, quando a gente fala de cumprimento dessas leis, de concretização dos direitos previstos nelas, é que a gente vê que falta muita coisa, né? A previsão está lá, a lei às vezes é linda, você lê a lei, sinceramente, eu admiro, né, algumas desses instrumentos normativos que a gente tem, porque a gente vê o quanto eles foram pensados, o quanto eles são leis que idealizaram uma coisa muito boa, né? Que planejam uma realidade muito boa para o nosso país. Mas a gente ainda está na fase de busca, de implementação, porque essas leis não são concretizadas ainda. Né? A gente está numa trajetória aí, num caminho. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Né? E tudo que a gente faz, essa conversa de hoje aqui, inclusive para isso também, a gente objetiva colaborar a nossa maneira para essa concretização ir acontecendo, mas falta demais para acontecer, né? Então, a gente tem um aparato legal já bom, né? Não que não precise de melhorias, precisa, mas já temos aparatos legais bem interessantes. Agora, a concretização, que depende de orçamento, depende também da gestão, né? De um bom planejamento, né? De cada esfera de governo, e isso tudo tem que, né, avançar, melhorar muito, né? Para ter essa proteção. E a mobilização da sociedade, eu acredito que as campanhas podem nos ajudar com isso, ela é fundamental para que se faça valer. Né? Essa opinião pública ser provocada a fazer a pergunta que eu acabei de fazer, né? Se não se encontram esses dois estatutos, por quê? O que a gente tem que fazer para que eles possam se encontrarem e que possam, num caminho único, aí, seguir para alcançar o grande objetivo, que é a proteção, que é a preservação dessa infância, né? A gente tem as crianças hoje imagina, né? A gente está falando de um assassinato de 1973, a gente tem muita mania, parece que no passado era melhor, né? E não era melhor, tanto que existe o ECA, né? O ECA vem de uma série de abusos, de surras, de humilhações que eram totalmente naturais criar a criança dessa maneira, né? Crianças tratadas como carregadoras de fardos, de peso, crianças que trabalhavam muito cedo, né, crianças que eram impedidas de estudar. Eu sou neta, né, de uma mulher que, por ser órfã, foi criada por uma madrinha, e essa madrinha não a deixava estudar porque ela tinha que varrer o sítio todo o terreiro do sítio, antes de ir para a escola. Quando chegava a ir para a escola, não tinha mais condições, a criança estava desde as 5 da manhã trabalhando, e um dia a professora reclamou, ela sempre me contava muito emocionada essa história, que ela contou para a professora reclamou com a madrinha, e a madrinha simplesmente disse: então você não vai mais para a escola e acabou, que eu não quero mais professora aqui enchendo o meu saco. Não tinha ECA, né? Não tinha conselho tutelar. E minha avó foi atrasada aí quase 50 anos da vida, 40 e poucos anos da vida, até chegar a uma situação de acesso à leitura com metodologia de Paulo Freire, né, que trouxe essa oportunidade de alfabetização para pessoas adultas, coisa que também era impensada anos atrás, né? Então, a gente tem um histórico no nosso país de muita violência naturalizada. Então, ter vocês aqui hoje chamando atenção para isso nos revolta no sentido de, ainda século XXI, mas nos dá um alívio de encontrar pessoas como vocês que se dedicam dioturnamente, e a equipe é grande, né? É que a violência, ela ganha uma notoriedade absurda, né? Ela é muito mais explorada do que os ganhos, né? Então, muitas vezes, quem só observa de fora, com que essa veiculação sangrenta é demonstrada para nós, porque isso vende, parece que não está acontecendo nada,
mas quem conhece pessoas da educação que são dedicadas a isso, a proteção da criança e do adolescente, quem conhece conselheiros tutelares de verdade, que não é um conselho usado como cabide, como oportunidade, né, para alcançar uma cadeira, um espaço, ou ser uma peça de manobra, uma moeda de troca política, você vai encontrar conselheiros tutelares muito bem qualificados, né? O corpo jurídico também se organizando cada vez mais para dar voz e escutar as crianças. Nós temos aí humilhações que aconteceram recentemente, né? Com uma juíza induzindo uma criança de 12 anos a dizer, não, eu não quero aceitar o aborto, eu quero levar... Foi uma violência absurda, foi uma comoção internacional, uma vergonha para o Brasil, né? Ver um magistrado, uma magistrada, mulher ainda, passando por um papel daquele, por uma ideologia totalmente infundada. Então, a gente tem, tudo isso vem muito para a mídia, mas existe uma série de juízes e juízas que são totalmente sensíveis a escutar essa criança, né, que são totalmente sensíveis a compreender que essa criança precisa ser protegida, que ela precisa ser amada, que ela precisa ser criança. A infância é o menor período da nossa vida. Com 10, 12 anos, a gente está deixando de ser criança. Quando nós vamos viver aí 80 anos, então você imagina, faça uma conta, uma pessoa que morre com 85 anos, né, ela tem o mínimo dos mínimos da vida dela para poder ser livre, ser criança, ser criativa, né, brincar, conhecer o mundo, experimentar a fase mais leve da vida, e tem adultos que estão roubando isso dela. Né? É um assalto extremamente desumanizante. E a nossa live de hoje que está se encerrando, né? Nós estamos indo para o final. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo agora, né? Nós temos um chat aí bastante povoado, graças a Deus e graças ao tema. Então isso também nos alegra muito. Mas que pudesse falar para quem está assistindo e para quem depois vai encontrar esse vídeo nas redes sociais, né? A flor, que é o símbolo, né, do Faça Bonito, que é o símbolo da campanha do Maio Laranja, é um símbolo da inocência dessas crianças, que essas crianças têm o direito e precisam florescer. O nosso país, a nossa nação, a nossa história depende dessa nova geração estar fortalecida, amada, equilibrada, tendo o seu emocional protegido, tendo o seu corpo protegido, né? Então, essa mensagem de vocês dois, nós gostaríamos que vocês encerrassem a live com essa mensagem. Deixa só nossos colegas aqui dar um tchauzinho, fazer algum comentário geral da sua percepção da live, Fernanda, Pedro e depois Alexandre, e aí vocês encerram, e eu já deixo o meu muito obrigada para todos e todas que estão nessa live, vocês dois, sobretudo, por terem aceitado o convite. Semana que vem nós voltaremos também com outra potência de tema. Fernanda, suas considerações, querida. Bom, eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade, principalmente pelo tema, né? Foi muito boa a conversa com vocês, foi muito esclarecedora, e eu deixo aqui o meu apelo para que as pessoas que assistiram a live comentem, curtam, compartilhem, porque esse assunto é delicado de uma maneira geral, e com crianças PCD, que são muito mais suscetíveis, muito mais vulneráveis, esse tema se torna ainda mais importante que seja divulgado. Mais uma vez, grata para a doutora Camila, o Celso, e, enfim, até a semana que vem. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu também só gostaria de ressaltar uma fala da Valéria que eu achei bem importante, que eu acho bem legal de comentar. A Valéria comentou sobre essa questão de a infância ser uma fase relativamente curta na vida, né? Se encerra ali aos 12 anos, né? E começa a adolescência e tal. Mas que apesar de ser curta, o quanto essa fase marca a nossa vida e vai dizer como vai ser o restante da vida da pessoa, né? É por isso que tem que ter tanta proteção para essa fase da vida, né? E existe uma frase que eu me recordo, e me perdoem por não lembrar o autor da frase, mas acredito que muitos conhecem essa frase, uma frase bem já conhecida, que diz que o menino é pai do homem, né? O menino é pai do homem porque o que acontece na infância vai dizer quem vai ser aquele adulto, né? Então daí a necessidade de se proteger, de ter cuidado, porque realmente é uma fase ímpar, né? Única, delicada, e é ali que se constrói a pessoa que será o adulto do futuro, né? Então é importante a gente lembrar disso. Eu vou agradecer aqui também muitíssimo aos nossos convidados, doutora Camila, Celso, foi maravilhoso contar com vocês aqui, contribuíram demais com a gente.
e estamos à disposição para novas oportunidades. E obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal. Boa noite a todos. Semana que vem tem mais aí. Agradecer a Camila e o Celso aqui pela oportunidade de hoje. Lembrando que, hoje em dia, se você perceber algum tipo de violência, abuso, existem os canais dos municípios que você pode fazer uma denúncia anônima e explicar todo o ocorrido, que eles vão mandar uma viatura do Conselho Tutelar, geralmente com a PM, e vão averiguar o que está acontecendo. Eu só tenho a agradecer a todos, uma boa noite. Tchau, tchau. Camila. Bom, eu queria novamente agradecer o convite, agradecer em nome do movimento, né, do MIA, Movimento da Infância e Adolescência aqui em Maringá, agradecer também como Camila, né, um prazer fazer parte aqui desse bate-papo. Quero deixar a mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir ainda essa live, para que vocês não parem de fomentar o assunto, denunciem, não deixem o assunto morrer aí com o dia 31 de maio, tá? Que o assunto siga vivo, denunciem, não tenham medo de denunciar, de procurar ajuda, e quero colocar à disposição tanto o MIA, para quem tiver com alguma dúvida, tiver algum questionamento, quiser nos enviar também as minhas redes, né? Como Camila, quem quiser entrar em contato com a gente está à disposição aí, até para outros estados. O MIA atua aqui em Maringá, mas estamos à disposição para pessoas de outras cidades, outros estados que queiram entrar em contato com a gente, que o nosso intuito é sempre continuar ajudando. Fala o site para a gente, doutora, ou o Instagram. O Instagram é @movimentomia. Obrigada. E aproveitando, a Alexandre falou das denúncias, o Disque 100 está valendo. Disque 100. É uma das boas oportunidades de fazer a denúncia anônima, como o Alexandre citou, e contribuir com o bem-estar de uma criança, de um adolescente, principalmente pessoas com deficiências, que são ainda mais invisibilizadas nesse processo todo. Celso, encerra a live, por favor, e muito obrigada pela contribuição. Gente, obrigado vocês mesmo de coração, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, que Deus abençoe a todos os movimentos, o MIA, esse movimento de vocês também, parabéns pela iniciativa, são espaços assim que são necessários para a gente debater, criar estratégias, se planejar para o futuro. Em relação a uma mensagem, acredito que não pode fugir da empatia, da consciência, né, da questão da coragem, temos que ter coragem para debater o tema, então denuncie. Viu algo de errado, denuncie. É isso mesmo. Para fazer o bem, tem que ter coragem. Muito obrigada, forte abraço e até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.